Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 6, nós vamos ler até o versículo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, até o verso 5. A palavra de Deus diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Pai, nós estamos em Tua casa, lemos a Tua palavra, e agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz falando conosco, Pai, ensinando a cada um aqui o que é necessário, o que precisamos aprender essa noite. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, trazendo instrução, promovendo mudança na nossa vida, no nosso comportamento, como igreja que somos, Senhor. Fala ao nosso coração, quebra as barreiras de entendimento, quebra as distrações, para que nós possamos te ouvir essa noite. E uma vez acontecendo isto, que a nossa vida seja mudada, as nossas atitudes sejam transformadas. Entrego a minha vida ao Senhor e eu peço a unção, o poder do Espírito Santo para pregar, para transmitir em palavras aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um neste lugar. Oro com meus irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto do apóstolo Paulo, em que ele faz uma advertência à igreja, um alerta à igreja. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta a uma igreja, a um povo que se chama pelo nome de Cristo, e ele fala a essa igreja a respeito de um problema, que é um problema que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós costumamos dizer, muitas pessoas falam e se referem à igreja como um lugar de cura. Você já ouviu pessoas falando assim? A igreja é um lugar de cura. Igreja é um lugar onde nós podemos ser curados em todos os sentidos dessa palavra, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é muito comum nós dizermos isso, fazermos esta afirmação de que a igreja é um lugar de cura. Pensa um pouco sobre isso. Se a igreja é um lugar de cura, quer dizer que também tem doentes nela. Concorda? Ora, se há cura, é porque há doença. Se não houvesse doença, não haveria cura. Ao dizermos, então, que a igreja é um lugar de cura, estamos assumindo também que ela é um lugar onde há pessoas certamente doentes, não é? E a maior doença que o homem pode ter, a maior doença da humanidade, queridos, qual é mesmo? É o pecado. Não é? Não há doença pior do que o pecado, que é a desobediência a Deus, que é o sair do plano de Deus, que é se afastar da direção de Deus para a vida do homem, para a vontade de Deus, se afastar dela, daquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito. Nós, quando nos afastamos da vontade de Deus, estamos pecando. E isto é uma doença que pode provocar até sintomas físicos, mas que é especialmente uma doença espiritual. E esta doença é, na verdade, a causa de todos os males da humanidade, de tudo que a humanidade enfrenta, passa no decorrer desses anos todos. O pecado, a grande doença da humanidade. Mas se a igreja é um lugar de cura, e eu concordo com essa afirmação, há cura também para o pecado. É por isso que nós estamos aqui, porque nós éramos pecadores,
e recebemos de Deus o perdão, a graça. Hoje compomos a igreja do Senhor e somos e fomos e continuamos a ser curados diariamente desse mal, também dentro da igreja. Você concorda com isso, irmão? Estamos aqui e recebemos dessa cura, e essa cura se estende a todos aqueles que chegarem aqui também. A igreja é, sim, um lugar de cura. Mas a maior doença, eu volto a insistir com você, é o pecado. O maior problema que alguém pode ter é o pecado. Todos os outros problemas, por mais graves e sérios que sejam, não é tão danoso quanto o problema chamado pecado, a doença chamada pecado. Então, olhando para esse texto de Paulo, vamos entender como ele propõe à igreja o tratamento do pecado. Como ele propõe que a igreja seja essa comunidade de cura. Como ele propõe a nós, como igreja, tratar dessa doença terrível que é o pecado e daí realmente transformar esse lugar num lugar de cura. É basicamente sobre isso que Paulo fala nesse texto que nós acabamos de ler. Então, eu vou olhar de novo contigo para o texto e tentar entender qual a proposta de Paulo para que nós sejamos esta igreja de cura para a doença chamada pecado. Primeira coisa importante está logo no primeiro versículo. Eu vou ler de novo contigo. Irmãos, a quem ele está falando? A nós, não é? A igreja, irmãos, assim ele se refere. É um texto para mim, é um texto para você, amém? Tem algum irmão do apóstolo Paulo aqui? Nós, não é? Nos inserimos nesse contexto. Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que é essa falta? É o erro, é o pecado, é o mal feito. Se alguém entre vocês for surpreendido em alguma falta, vós, ou seja, vocês, que sois espirituais, que são espirituais, nós somos espirituais, amém? Todo cristão é espiritual, porque ele atenta não apenas para as coisas da matéria, mas especialmente para as coisas do espírito. Aliás, o cristão é o único que consegue discernir as coisas espirituais segundo a Bíblia, porque elas se discernem espiritualmente. E é o cristão aquele que recebeu de Deus o Espírito Santo. Então nós somos espirituais, e assim ele se refere a nós, igreja. Então ele diz, irmãos, se alguém no meio de vocês for surpreendido em alguma falta, ora, vocês que são espirituais devem fazer o quê? Corrigi-lo. Ou seja, o erro precisa ser corrigido, é o que Paulo diz, basicamente, nesse primeiro versículo. Mas corrigido de que maneira? Com espírito de brandura. Com espírito de brandura, diz a versão que estou lendo. E guarda-te para que não sejas também tentado. Veja como ele nos ensina a tratar desse problema, dessa doença chamada pecado no meio da igreja. Primeira coisa importante a observar aqui é que Paulo está falando a princípio de vigilância. Você sente ele nos mandando vigiar em relação ao erro, à falta, ao pecado? Eu percebo Paulo aqui nos chamando a essa vigilância. Por que eu percebo isso? Quando ele diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, é uma coisa assim de surpreender. O surpreender vem de surpresa, né? Algo que ocorre sem que eu esteja meio que esperando, algo que ocorre de repente, que chega de surpresa. E sempre que a Bíblia fala sobre vigiar, ela se refere a vigiar contra coisas que nos surpreendem. Ela fala que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação, que vai nos surpreender em determinado momento. Vigiar para que o inimigo não nos pegue desprevenidos. Como é que o inimigo vem? Ele vem quando eu estou distraído. E ele dá o bote. Como é que o ladrão age? A maioria dos casos age em que você está distraído,
E ele então aproveita-se da sua distração e investe contra você. Então veja, a Bíblia está dizendo que nós podemos ser surpreendidos pela falta, ou na falta, ou no erro, ou no pecado. Então é uma questão, em primeiro lugar, de vigilância, para que eu não seja surpreendido, porque é uma surpresa muito desagradável, é ou não? Você ser surpreendido num erro, você ser surpreendido numa falha, numa postura errada, num comportamento mau, não é nada agradável. É agradável isso? Então, o texto sugere que eu preciso vigiar, que eu preciso estar atento para não ser surpreendido desta maneira, que certamente eu não gostarei nada disso, né? Então, se eu preciso estar atento, eu preciso vigilância, e vigilância requer atenção. Eu preciso estar atento ao que Deus está falando. A grande arma que temos contra o pecado é a palavra de Deus, que nos ensina como agir, que nos ensina o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas todos nós conhecemos a palavra de Deus, a maioria que está aqui conhece. O problema não é de conhecer, mas é se damos atenção a ela. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou atento ao que eu tenho que fazer. Eu preciso de atenção. Eu preciso estar com a mente atenta à palavra de Deus para que eu não seja surpreendido. E outra coisa que chama a atenção nessa frase inicial, ele diz, irmãos, se alguém... Ele está falando a quem mesmo? A igreja, a nós, irmãos. E ele diz, olha, se alguém... Isso quer dizer o quê? Qualquer um de nós. O pecado não escolhe gente, entendeu? O pecado não ataca só quem não tem cargo na igreja. Ele ataca quem tem cargo, entende? Ele não ataca só o desocupado, ele ataca o ocupado. É qualquer um. Qualquer um está sujeito à falta. Qualquer um está sujeito ao erro, à queda. Então, se alguém amplia essa atenção para todos nós. Ninguém tem que estar mais ou menos atento do que o outro. Todos nós temos que estar atentos quanto a isso. E até posso dizer, especialmente, aqueles que são mais espirituais. Mas, a princípio, ele diz, se alguém, sem fazer distinção de ninguém. Mas depois o próprio Paulo nos ensina, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, um alerta especial àquele que se julga alguma coisa, aquele que se identifica de alguma maneira especial, achando que está de pé. Ele diz, cuide mais ainda, para não cair. Mas, a princípio, alguém inclui todos. Qualquer um aqui pode ser surpreendido por uma falta, se qualquer um aqui também não estiver atento à palavra de Deus e aos princípios de Deus, tendo o cuidado que é necessário para cada um de nós, antes que o mal surpreenda. É aquela velha história de que muitos de nós colocamos a tranca, colocamos o alarme, depois que foi roubada a casa. Né? Depois que o mal aconteceu, aí nós queremos tomar alguma providência. Mas o ideal seria que ele não acontecesse a primeira vez. Concorda comigo? O ideal seria que ele não se manifestasse a primeira vez. Ainda bem que, de repente, aconteceu, então agora eu vou fazer o muro, eu vou fazer a cerca, eu vou fazer o alarme. Amém. Mas o ideal é que não tivesse acontecido nem a primeira vez. Mas o pior ainda, há alguns que nem depois da primeira vez, nem assim se mostram atentos, se mostram cuidadosos. Veja, eu preciso cuidar de mim. O que você acha? Você precisa cuidar de você. Há muitas pessoas preocupadíssimas em cuidar dos seus corpos. Não ou não? Nós estamos vivendo na época que o cuidado com o corpo é a preocupação de muita gente, né? O culto ao corpo, então tem que cuidar, os alimentos têm que ser melhores, têm que ser menos artificiais, tem isso, aquilo, eu tenho que ir na academia, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer isso, tenho que esticar, tenho que botoxar, né? Eu tenho que fazer alguma coisa.
E por que eu não cuido do corpo, templo do Espírito Santo? Não cuido também com o mesmo empenho da minha vida espiritual? Para isso eu tenho que atentar para a palavra. Esse é o cuidado que Deus está querendo de nós. Por quê? Porque podemos ser surpreendidos. Pecados podem nos surpreender, quedas podem nos surpreender. E o que a Bíblia diz? Só alguns exemplos rapidamente. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e hoje você vai ter que ter Bíblia e vai ter que saber localizar, porque o texto não está aparecendo no telão. Olha o problema que eu te arrumei. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, está escrito assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, e depois, abstende-vos de toda forma de quê? De mal. Alguém diz de toda aparência, de toda qualidade, de todo tipo de mal. Veja, a Bíblia não manda a gente cuidar só de um tipo de mal, mas ela manda cuidar de qualquer tipo de mal. Eu tenho que julgar tudo e reter o que é bom. E me abster, separar de mim, me afastar de qualquer tipo de mal, de qualquer forma de mal. Isso requer juízo, isso requer cuidado, isso requer atenção. Outro texto importante está em Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Antes de resistir ao diabo, antes dele fugir de mim, o versículo diz que eu preciso me sujeitar a Deus. O que é sujeitar-se? É estar debaixo da sua autoridade, debaixo do seu comando, ouvindo suas ordens e obedecendo. Sujeitai-vos a Deus. Aí depois sim, resistir ao diabo para que ele fuja. O mal que eu preciso me abster se representa também pelo maligno, o diabo. Mas para que eu resista, para que eu me abstenha, eu me sujeito primeiro a Deus. Eu estou vigiando quando faço isso. E veja mais o que diz a Bíblia, Colossenses capítulo 3. Vamos ler a palavra em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. O que é essa natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo diz: olha, estas coisas condenam os filhos da desobediência. E estas coisas desqualificam os filhos de Deus. Então você que é filho de Deus tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Tem que sujeitar-se a Deus, tem que resistir ao diabo, tem que se abster do mal, para que o pecado não te surpreenda. Quando falamos em vigiar, irmãos, falamos nesse tipo de versículo, nesse tipo de obediência que é requerida de nós. Porque sem obediência a estas advertências, são advertências ou não? Esses versículos são advertências. Mas sem a obediência, nós seremos surpreendidos. Se bem que não era nem para dar surpresa, né? Porque alguém que não ouve a palavra de Deus, não se preocupa em obedecê-la, é óbvio que vai acabar pecando. Então não é muito surpresa. Se eu não quero ser surpreendido pelo mal, eu preciso dar atenção a estas advertências bíblicas que o Senhor nos apresenta. Por falta de vigilância, irmãos, quantos personagens bíblicos a gente pode lembrar aqui que tiveram problemas, eram de Deus,
eram ungidos, mas por falta de vigilância, caíram. Vamos começar com Caim, lá no início da Bíblia. Caim foi advertido por Deus. Deus disse a ele antes do pecado: Caim, teu pecado vai ser contra você, cabe a você dominá-lo. E ele não ouviu a advertência de Deus, caiu, não vigiou, foi surpreendido pelo pecado e pela falta. Você lembra de Acã, do exército de Deus? Fez o que Deus mandou não fazer, trouxe para sua casa, escondeu. E aí, surpreendido. Certo dia, Josué, em oração, o surpreende na revelação de que nele estava o problema e o pecado. A gente conhece a história de Sansão. Você conhece a história de Sansão? Homem de Deus, forte, poderoso. E aí, não vigiou também, não obedeceu, se deixou seduzir por Dalila, que aconteceu com ele. Você sabe o final da história. Davi, o rei Davi, autor dos salmos maravilhosos, da maioria dos salmos que estão na Bíblia, homem de Deus, ungido, cheio do Espírito de Deus, não vigiou, foi surpreendido no pecado, foi surpreendido na falta. E tantos outros que a gente poderia citar, na Bíblia está cheia de exemplos do que a falta de vigilância faz. Para que a igreja seja um lugar de cura, nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos exercer esta vigilância, mas em primeiro lugar sobre a nossa vida. Sabe qual é o problema? Que às vezes na igreja tem muita gente vigiando a vida dos outros, né? Muitas vezes a pessoa está vigiando o irmão e está esquecendo de vigiar você mesmo. Vigiar você mesmo já está fazendo um grande favor para a igreja, sabe? É o que a gente precisa começar a fazer para que a igreja depois se torne o lugar de cura que a gente crê que ela é e deve sempre ser. Outra coisa que Paulo nos diz, voltando lá ao texto em Gálatas 6, ainda nesse primeiro versículo, é que se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem fazer o quê? Corrigi-o. Ou seja, o erro deve ser corrigido. E como o erro é corrigido? Correção implica confronto. Concorda comigo? Não há outra maneira de corrigir sem confrontar. Você não consegue corrigir sem mostrar o erro, né? E ao mostrar o erro, você está, de certa forma, batendo de frente, como se fala no popular, não é? Você está confrontando a pessoa. Então a igreja também, segundo Paulo, é uma comunidade de confronto. Há um confronto. Há um erro, e esse erro precisa ser confrontado. E o pecado é algo sério, com o qual a igreja não deve brincar. Não existe um pecado com o qual a gente possa brincar. Existe, irmãos? Existe um pecado que a gente diz assim, isso é só um pecadinho. Vamos e convenhamos, né? Não podemos levar as coisas tão a sério assim. Existe algum pecado que não seja sério? Existe algum erro que não tenha consequência? Por menor que seja? Existe alguma falta, alguma falha que não gere alguma coisa? Então o pecado, em primeiro lugar, é sério. E se ele é sério, ele tem que ser tratado com seriedade. E a correção, ela parte do princípio de que há seriedade. Só há correção se houver seriedade. Se não houver seriedade, deixa para lá, ninguém mexe com isso e pronto. Mas não é o que a Bíblia diz. Leia comigo Romanos capítulo 7. Veja só o que a palavra de Deus fala sobre o pecado, Romanos 7,13. Romanos 7,13, o apóstolo Paulo faz uma advertência bem interessante. Ele diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha o que Paulo fala do pecado aqui. Ele diz, alguma coisa boa, de fato, produz morte? Não. Boa, de fato, não. Mas o pecado também é bom.
É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. E esse pecado que a princípio é bom, ele me mata. De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Às vezes o pecado vem através de uma coisa boa, mas o que ele gera? Morte. E que a Bíblia diz é o salário do pecado? Morte. Consequência do pecado? Morte. Embora ele possa parecer a princípio bom. E, aliás, dificilmente há algum pecado que não seja bom, a princípio. Porque se não fosse bom, ninguém pecava. Né? A princípio, o pecado é bom, como Paulo está dizendo aqui. Mas olha como ele termina o versículo, dizendo assim, a fim de que pelo mandamento se tornasse sobremaneira maligno. Não há pecado bom, não há pecado justificável, não há pecado pequeno. O pecado, de forma genérica, como Paulo diz, é sobremaneira maligno. Ou seja, maligno ao extremo, é o que Paulo está aqui ensinando para nós. Então, se é algo tão sério, é algo que merece a nossa atenção. E aí Paulo fala e propõe lá em Gálatas o confronto, a ponto de gerar a correção. Não ignorar, não fazer de conta que ele não aconteceu, mas sim confrontar, porque o confronto é parte do tratamento. Você está entendendo isso, irmãos? Mas ele coloca uma observação no mesmo versículo. Corrigiu, confronto. Mas de que maneira? Com espírito de brandura. Então ele propõe o confronto e a correção, mas ele diz de maneira branda, de maneira espiritual. É o que ele propõe, com espírito de brandura. Assim deve ser a correção, seja ela qual for, dentro da igreja. Então, a correção de um pecado ou de alguém que foi surpreendido em falta não é através da humilhação, da exposição pública do seu pecado, de apontarmos todos o dedo e dizermos e malharmos e apontarmos. Não. É com espírito de brandura. Ah, então a gente tem que ser conivente? Não. A gente tem que corrigir. E corrigir gera confronto, mas com o espírito de brandura. Que quem nos dá é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Em outras palavras, eu posso dizer que nós precisamos ser intolerantes com o pecado. Amém? Intolerantes, eu não tolero. Eu trato. Intolerante com o pecado, mas amoroso, brando com o faltoso. Com aquele que foi surpreendido em falta. Brando com ele. Intolerante com o pecado. Não justificando. Não dando tapinha nas costas. Mas afinal de contas, quem não faz isso hoje em dia? Ah, mas as circunstâncias te levaram a isso? Não. Pecado é pecado, erro é erro. Pecado é apontado e dito, não, errou mesmo, mas com brandura. Amém? A igreja é a comunidade de cura. A maior doença é o pecado. E é aqui que Paulo nos ensina a curar o pecado. Então, o propósito da correção, veja, ele diz, mas vocês que são espirituais. Veja o que nós acabamos por fazer quando nos consideramos espirituais. Sabe que isso é um perigo, irmãos? Você começa a se considerar espiritual e aí você parece que começa a levitar. Eu saio da realidade, eu sou espiritual, eu flutuo. Eu tiro os pés do chão, entende? Eu começo a achar que eu sou melhor do que todo mundo, que eu sou acima do bem e do mal. Mas Paulo diz, você que é espiritual é você que tem que corrigir. Mas não esqueça que você tem que corrigir com brandura. Não esqueça que você tem que corrigir com brandura, porque o propósito da correção, qual é o propósito da correção?
é agir na vida do que está sendo corrigido, de maneira a restaurá-lo e recuperá-lo. Então, o propósito da correção não é a propaganda da minha santidade. Às vezes a gente corrige os outros para mostrar que nós somos mais santos do que os outros. Então, isso virou a propaganda da nossa santidade. E não é esse o propósito da correção, mas sim levantar o pecador e restaurar a santidade nele, naquele que pecou. Você está entendendo isso? O propósito da correção é esse: restaurar a santidade naquele que pecou. Amém? Veja só como eu devo confrontar. Versículo 1 ainda. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E o que mais ele diz? Guarda-te para que não sejas também tentado. Então, como ele fala desse espírito de brandura? Fazer com amor. Correção baseada no amor. O que move a correção é o amor, não a raiva. Amém? O que motiva a correção é o amor, é a brandura e não a raiva. Sem dureza, sem hipocrisia, sem insensibilidade, mas cheio de amor, de Cristo, da presença do Espírito Santo, para que haja cura. Qual o objetivo final? Cura. Qual o objetivo final? Restauração. Assim está nos ensinando Paulo a respeito desse problema que é o pecado. O objetivo é a cura e não o trauma. Está entendendo isso? O objetivo é curar e não traumatizar. Há um versículo bíblico de Isaías que é atribuído a Jesus, e esse versículo é muito importante, porque diz que Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. A torcida é aquele paviozinho da lâmpada que estava ali quase apagando, fumegando. E disse então Isaías, e isso é atribuído a Jesus, é um versículo messiânico, dizendo que Jesus veio para resolver o problema do pecado. Veio ou não? Mas não para destruir. Não para quebrar mais o que já está quebrado. Não para apagar de vez o que já está quase apagado. Entende isso? Então, olha a responsabilidade agora que Paulo está trazendo isso para a igreja. Nós. Somos nós que temos que corrigir. Mas lembrando que, primeiro, eu também posso errar. Lembrando que a minha correção tem que ser motivada por amor e deve ser realizada de maneira branda, para que haja uma restauração e não uma traumatização. Eu não vim quebrar, eu vim restaurar. Porque quebrado já está. Quem peca está quebrado. Quem erra já está quebrado. Quem erra já está apagado. Eu não preciso apagar o que já está apagando. Eu não preciso quebrar o que já está quebrado. Eu preciso corrigir. Você está entendendo isso? Correção. E correção produz mudança. Veja, irmãos, na medicina, a palavra correção, às vezes, é usada de uma série de maneiras, em diversos casos. Por exemplo, quando você quebra um osso, o médico faz uma correção na sua fratura. Ele coloca o osso no lugar. Ele corrige. Você tem um problema de coluna, você vai ao ortopedista, ele propõe uma correção para a sua coluna. Para quê? Para que você se endireite. Imagina, você vai no médico, eu estou com um problema aqui, ele vai e quebra você. Eu estou com esse osso quebrado, ele vai dar mais uma quebrada. Aonde está a correção? Aonde está o resultado da correção? Entende isso? É o que Paulo está nos alertando. E no final do versículo 1, quando ele diz, guarda-te para que não sejas também tentado. A quem ele está falando isso? Ele está falando isso àquele que está agora no papel de corretor. Àquele que está agora corrigindo, ele dá um conselho, olha, cuidado, guarda-te. Você vai corrigir o outro, mas cuidado para você não ser também tentado. Você vai corrigir o erro do outro, mas cuidado para você não errar igual ele errou.
Olha o problema. Você vai corrigir o outro, mas cuidado para você não cair onde ele caiu. Cuidado, guarda-te, se guarde para que você não seja também tentado da mesma maneira que aquele foi e não resistiu, caiu. Então, cuidado quando você estiver corrigindo alguém. Porque eu não posso me julgar melhor ou mais forte do que aquele a quem eu estou corrigindo. Entendeu isso? Em resumo, é o que Paulo está dizendo. Eu não posso me considerar maior ou mais forte ou imune a ponto de dizer, eu nunca faria isto que eu estou corrigindo nesse irmão. Eu jamais faria isto. É bem provável que eu realmente talvez não faça, mas eu sou capaz de fazer. A minha natureza é capaz de fazer. E essa natureza me acompanha e eu preciso fazê-la morrer. Por isso o versículo que a gente leu diz, faça morrer a natureza humana que vive dentro de você. E que é capaz, o ser humano é capaz de absurdos, irmãos. Você sabia disso? Então cabe a nós fazer morrer. Quando Paulo diz, olha, corrija, mas tome cuidado, ainda você corrigindo, tome cuidado, guarde-te para que também você não seja tentado. Ele está aqui lembrando que nós somos capazes de fazer aquilo que estamos corrigindo em alguém. Nós somos capazes de fazer, não estou dizendo que nós vamos fazer, mas nós somos capazes de fazer aquilo que nós estamos tentando corrigir em alguém. Então, ele diga, olha, não se julgue melhor ou mais forte do que aquele a quem você está corrigindo. Se alguém, inclui todo mundo, poderia ter sido você, mas graças a Deus hoje você está na posição de corrigir e não de ser corrigido. Mas não esqueça que poderia ter sido você. Não esqueça que a mesma capacidade você tem. Então haja, corrija, não deixe passar em branco, mas com a brandura necessária. Porque lembre, você é pó, você depende igualmente da misericórdia. Amém? Alguém aqui precisa mais da misericórdia do que eu, de você? Todos igualmente precisamos da mesma misericórdia. E a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Esta é a causa de não sermos consumidos. Eu só estou aqui vivo porque Deus foi misericordioso comigo. Lembre disso quando for corrigir alguém. Lembre que você é pó e ao pó tornará exatamente como aquele a quem você corrige. Então, olha a responsabilidade que Deus está nos dando aqui. Cuidado para você não condenar aquilo que você mesmo pratica. E isso, irmãos, é algo que fala ao coração, que mexe com a gente, porque nós somos capazes de condenar aquilo que nós praticamos. Talvez não praticamos da mesma maneira, mas de indiretamente, de outra forma, às vezes praticamos. O que às vezes arrotamos, dizendo, que absurdo que a pessoa fez isso e aquilo. Mas talvez de uma maneira menor e mais disfarçada, você seja capaz ou até esteja fazendo a mesma coisa. Por isso Paulo diz, cuidado, guarda-te para que você não seja tentado, para que você não pratique aquilo que você condena tão rapidamente. Não devemos praticar. Lembra do início do versículo? Surpreendido. Se alguém, que nós não sejamos surpreendidos, que nós sejamos vigilantes, porque quem vigia não é surpreendido. Mas lembre, quando estiver corrigindo você que é espiritual, não se ache melhor, não se ache imune, não ache que você está acima disso. Não condene aquilo que você acaba praticando. É o que nos diz o texto. E para terminar, irmãos, o versículo 2 traz outra advertência de Paulo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. O confronto precisa ser estabelecido. A correção precisa ser praticada. Só que esse confronto
não se resume a palavras. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. Corrija, sim, corrija. Corrija aquele que é faltoso, corrija aquele que está em pecado, mas não só com palavras. Quando no versículo 2 Paulo diz, levai as cargas, o que é uma carga, irmão? É um peso? Tem coisa que pese mais que pecado? Não conheço. E ele está dizendo agora, levai as cargas uns dos outros. Logo depois do versículo 1, então a ideia é que essa correção não é só de palavra. Não é só chegar para a pessoa e dizer, não faz isso, faz aquilo, mas é de alguma maneira ajudá-lo nessa carga e nesse peso. Levando junto com ele esta carga e este peso, segundo diz Paulo. Então, o fardo do meu irmão deve também pesar em mim. A tristeza deve ser compartilhada, assim como a alegria deve ser compartilhada. A Bíblia não diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O que ela quer dizer com isso? É exatamente o mesmo princípio, de que a carga deve ser compartilhada. Embora depois, no verso 5, Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. A culpa é individual, mas no tratamento, na correção, eu ajudo não só com a palavra, mas também com o exemplo, mas também com o ombro amigo, mas também com a mão que levanta e que apoia e que puxa e traz. Entende isso? Levar a carga é puxar a carga para si, não é dizer, fulano, carrega ali. Leva aí, você que fez isso, agora é contigo. Não, é ajudar a carregar. Embora o fardo, Paulo mesmo diga, seja individual. Então, esse peso do outro deve também pesar em mim. Resumindo o que Paulo está dizendo, falar a verdade em amor, aliviando o peso que esmaga o pecador. A coisa mais fácil, irmão, tem até um ditado popular, bem chulo mesmo, que diz assim, é fácil chutar cachorro morto. Né? É fácil. Ele está morto. Chuta quando ele está vivo, que eu quero ver. Né? É fácil. Esmagar o que está quebrado é fácil. Apagar o que está apagando é fácil. É fácil destruir o que já está destruído, irmãos. Agora, o difícil é tirar esse peso. O pecado traz peso, esmaga, e aí eu preciso ajudar, não com a palavra, mas com a ação, a restaurar. E é isso que Paulo está aqui propondo à igreja. Não apenas de palavras, mas com ações de restauração. Levai as cargas uns dos outros. Com ação, botando a mão na massa e ajudando. Aí a igreja se torna a comunidade de cura que nós imaginamos, o lugar de cura, de restauração, quando nós cumprimos princípio básico como esse aqui sugerido. Que Deus toque no nosso coração, para que a gente obedeça, para que a gente vigie e para que a gente ajude a carregar a carga e tirar o peso que o pecado provocou naquele que está no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Peça a Deus agora, junto comigo, em oração, que Ele faça de você um instrumento em suas mãos. Um instrumento, primeiro, para vigiar, para que não seja você o faltoso, para que não seja você o que caiu, o que pecou, mas que, se você estiver na posição de corrigir, que Deus te ensine a corrigir de verdade. Que Deus te ensine a corrigir com sabedoria, com brandura e com ação, não só com palavra, mas colocando também as mãos na massa. Peça a Deus agora junto comigo em oração. Pai, eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, para que a igreja, a qual eu me incluo,
faço parte, sou integrante, ela seja realmente uma comunidade de cura, mas que isso comece por mim, isso comece pelas minhas atitudes, primeiro vigiando, para que eu não seja o doente, para que eu não seja o faltoso. Depois, ó Deus, se alguém aqui chegar doente, faltando, sendo faltoso entre nós, que eu ajude a restaurar, que eu ajude a corrigir, que eu ajude a alertar, que eu ajude, Senhor, a exortar até, mas que a minha mão seja a primeira a ajudar a carregar também o fardo, que a minha mão seja também a primeira a ajudar a levantar. Eu te peço isso, ó Deus, não somente por mim, mas por cada irmão, para que a nossa igreja seja um lugar de cura, para que esta igreja aqui à qual pertencemos, somos integrantes, seja um lugar de cura para todos os que chegarem e para todos os que já estão aqui dentro, Pai. Porque às vezes nós curamos os que chegam, mas não conseguimos curar os que estão do nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja assim, terapêutica, curadora, para a glória do Teu nome. Toca nos meus irmãos, começando por mim, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.